E vamos dar origem aqui e início a mais um webinar. Portanto, muito bem-vindos a mais esta formação dada aqui pela Fresoft. Portanto, hoje vamos avançar aqui com um tema que se prende com os mapas que têm que ser submetidos para várias entidades relativamente à prestação de contas e, nesse sentido, a Fresoft agilizou e criou dois menus onde agrupa alguns destes mapas numa opção para que sejam exportados os mapas no devido formato e ser submetidos para as respectivas entidades. Portanto, eu vou aqui partilhar a tela, e vou partilhar a tela então aqui para a apresentação. Aliás, até vamos fazer de maneira diferente. Vou interromper aqui a partilha outra vez e vou partilhar a tela de uma forma diferente para depois poder, ir para a aplicação. Márcia, se houver aqui algum problema que detetes, sabes que me podes contactar e iremos dar aqui início. Portanto, o tema de hoje, como eu já referi anteriormente, são aqui os mapas para o Instituto Nacional de Estatísticas, para a DGAL, que está repartido em duas plataformas, o CIAL e o CISAL, e para o Tribunal de Contas. Portanto, os mapas referentes à prestação de contas têm que ser submetidos para estas entidades. Para o CISAL e para o CIAL, a maioria tem estado a enviar mensalmente e agora nesta altura também do mês 13 e 14, que correspondem ao do ano anterior, 2020, à prestação de contas. Tribunal de Contas, para quem pediu prorrogação, hoje é o último dia do prazo, para quem não pediu já os tem submetidos, mas vamos relembrar tudo isto e vamos ver então aqui dois menus novos no que diz respeito à submissão dos mapas para o INE. Portanto, relembrar então que o webinar, na prática, é uma conferência, uma formação via web, que vai utilizar a plataforma Zoom, que nós temos sempre pedido que testem bem e instalem esta aplicação para que tudo corra pelo melhor. Portanto, estas formações é para durarem até 90 minutos, mas na parte final temos aqui uma troca de ideias, onde deverá durar no máximo 30 minutos essa troca de ideias, mas aí já não temos horário, portanto, o tempo que quiserem estar aqui connosco, nós estaremos convosco também. Em termos de regras, já cortei o som, a formação vai ser gravada para que depois seja disponibilizada nas aplicações da Fresoft. No chat podem trocar informações relevantes, mas o que eu peço é que as dúvidas que tenham, apontem, e na parte final a minha colega podem colocar lá no chat ou podem pedir para utilizar e participar nesta formação, e para mim é melhor que vocês utilizem o microfone, coloquem as vossas dúvidas, as vossas questões e vamos trocar aqui informações entre todos. Quem não tiver microfone disponível, coloca no chat, a minha colega aponta, a Márcia, e ela vai colocar as questões e eu hei de responder com todo o gosto, está bem? Portanto, as regras do webinar são estas. Os temas, já vimos então que tem a ver com SNCAP, mapas para o Instituto Nacional de Estatísticas, onde eles basicamente pedem o mapa da demonstração de desempenho orçamental, de execução orçamental da receita e despesa, transferência de subsídios. Atenção, nós vamos ver que os mapas que eles solicitam até não são bem estes. Eles pedem mapas que são versão POCAL, no entanto, o regime contabilístico que abrange as autarquias desde 2020 é o SNC. E no SNC, os mapas que eles solicitam, teoricamente, não existem, nós deixámos os cá para poder imprimir e consultar, mas têm uma conversão para outros mapas que são estes que eu aqui vos estou a mostrar, ok? Portanto, mapas para o Instituto Nacional de Estatísticas, vamos ter um menu novo. Mapas para o CIAL, se forem ao site do CIAL ao ano 2020, ele agora está lá a solicitar o mapa das dívidas a terceiros e transferência de subsídios. E atenção, que estes mapas têm um formato próprio, não é o mesmo ficheiro que foi submetido para o Tribunal de Contas. Portanto, por isso é que nós criamos aqui novos menus, onde estes mapas são exportados com os formatos devidos solicitados pelas entidades. Portanto, para o Tribunal de Contas, eu tenho estes mapas com determinado formato. Para o CIAL também tem estes mapas, mas o formato do ficheiro é distinto. Portanto, para exportar o mapa para o CIAL, eu tenho que ir ao respectivo menu Mapas CIAL, exportar os ficheiros, ir lá ao CIAL e submeter os ficheiros, está bem? Pronto. Mapas CISAL, vamos rever aqui alguns problemas e justificar ou não, pronto, falar acerca de algumas situações que têm ocorrido no CISAL e, por fim, vamos relembrar os passos para o Tribunal de Contas, a título de resumo, e para que fique isto por escrito, para que no próximo ano, se tiverem alguma dúvida, possam consultar esta documentação e pode servir de auxílio a submeter os mapas para o Tribunal de Contas. Está bem? Portanto, vamos rever então aqui novamente entidades para submissão de mapas. Prestação de contas, temos a DGAL, onde vamos ter o CIAL e o CISAL, as duas plataformas, que devem ser enviados os mapas nos 30 dias subsequentes
à data da sessão do órgão deliberativo em que as contas são apreciadas, ok? Portanto, é depois da Assembleia de Freguesia. Temos o Tribunal de Contas, em que é remetida para o Tribunal de Contas para validação até dia 30 de abril. Isto é a regra. Este ano já vimos, mesmo em webinars anteriores, que isto são exceções previstas no Orçamento de Estado e noutra documentação devido também ao Covid, que a conta de gerência 2020 poderia ser entregue até 30 de junho deste ano. Está bem? O Instituto Nacional de Estatísticas, todos os anos temos que enviar também, até 30 dias após a aprovação do órgão executivo. Não se esqueçam, aprovação, no caso da conta de gerência, não dos documentos previsionais. A conta de gerência, quem a aprova é o órgão executivo, quem aprecia é o órgão deliberativo. Portanto, quando as respectivas entidades pedem até 30 dias após a apreciação, é o órgão deliberativo. Quando pedem até X dias após a aprovação, é após a aprovação do órgão executivo. Quer dizer que não têm que estar aprovadas em Assembleia, apreciadas em Assembleia de Freguesia para que as tenham que submeter. Em regra, basta a ata do Executivo, por exemplo, ao Tribunal de Contas, basta ao Executivo aprovar a conta de gerência para poderem submeter ao Tribunal de Contas. CCDR, tenho aqui um ponto de interrogação e já vou justificar o porquê quando chegamos aqui aos mapas da CCDR, vamos perceber o porquê, mas em regra, e até agora, até o ano anterior, eles tinham de ser submetidos para a CCDR, por e-mail também, até 30 dias após a aprovação do órgão executivo. Okay? Após o executivo assinar a conta de gerência, ou aprovar a conta de gerência, teriam de submeter à CCDR. E vamos começar pelos mapas do INE. Assunto. Eu vou mostrar aqui um e-mail que foi submetido a uma entidade, na prática, que já algumas de vocês, já que ainda não submeteu, podem já ter recebido o e-mail do Instituto Nacional de Estatísticas, onde diz que até à presente data os documentos da prestação de contas referente ao ano 2020 não foram recebidos, pelos quais deve-se submeter os mapas controle orçamental da despesa e receita, demonstração de execução orçamental da despesa e receita, o fluxo de caixa, e transferências e subsídios concedidos e transferências e subsídios obtidos. Portanto, onde reparar que estes mapas, o controle orçamental da despesa e da receita, são os mapas do POCAL. Okay? Os fluxos de caixa também são os mapas do POCAL. Porque no SNC, por exemplo, o fluxo de caixa tem um nome ligeiramente diferente, portanto, e é só para pequenas entidades e regime integral, portanto, as micro nem sequer têm fluxo de caixa no SNC. Portanto, vamos ver então que o INE ainda está a pedir, e por estes motivos que eu estou aqui a mostrar, ainda está a pedir os mapas em versão POCAL, porque eles ainda não se adequaram, ainda não ajustaram a máquina deles para ler os ficheiros do SNC. Mas como estamos a trabalhar no SNC, nós o que estamos a submeter neste menu são os mapas que correspondem aos anteriores mapas do POCAL e que têm que ser submetidos. Portanto, estamos a enviar é a versão SNC. Portanto, para além destes mapas que eles estão a solicitar no e-mail, eles frisam também que os mapas devem ser submetidos para este e-mail, admpub@ine.pt, e que, em caso de algum problema ou esclarecimentos adicionais, tem aqui os contactos. Portanto, isto aqui é um e-mail do INE, não é nosso, portanto, foi um e-mail que foi enviado para uma autarquia, e, basicamente, os mapas temos então que submeter, e por esse motivo é que nós criámos um menu na nossa aplicação, até porque eles solicitam os mapas em formato Excel, e não noutro tipo de formato qualquer, não é em PDF, não é nada, não é nem XML, portanto, nós não podemos utilizar os mesmos ficheiros que tínhamos para o Tribunal de Contas, por exemplo, para poder se submeter para o INE. Vamos lá ver então aqui a aplicação. Espero que me estejam a ver bem. Nós aqui no menu mapas, agora temos então uma opção nova, mapas INE, onde os mapas que nós falámos e que o INE está a solicitar, mas versão SNC, estão aqui todos. Eu posso selecionar aqueles que eu poderei querer exportar ou imprimir, posso abrir aqui o menu para imprimir tal e qual que o formato ou em PDF, conforme eu tenho no menu mapas, portanto, ir aqui ou vir aqui aos mapas orçamentais, demonstração de desempenho orçamental, de receita, despesa, por aí fora, é a mesma coisa. Okay? Mas aqui a novidade que eu tenho é a possibilidade de exportar aqui para XLS. Portanto, para exportar os mapas, ou clique em cada um dos botões, ele vai exportar um a um, ok? Ou então, cá em baixo tem exportar os selecionados e ele vai exportar automaticamente todos estes 5 mapas para a pasta de destino que esteja aqui em baixo selecionado. Por defeito, a aplicação está a exportar para dentro do disco C, para dentro da pasta da aplicação da Fresoft, onde ele criou uma pasta INE 2021. Se eu for aqui ao explorador do Windows, disco C, RP Fresoft, ao exportar os mapas,
Ele vai criar uma pasta INE. Uma pastinha para cada ano, para o ano 2022, quando forem exportar os mapas, ele cria a pasta do INE. Portanto, eu como já tinha exportado aqui os mapas, eu tenho aqui os mapazinhos todos em Excel. Portanto, eu basicamente, nós estamos a tentar ser um parceiro das freguesias para que facilite o processo de submissão dos mapas. Criámos este menu, onde em vez de exportar em formato XML ou PDF ou quer que seja, estou a exportar mesmo no formato que o INE solicita, que é em Excel. Por defeito, ele está a exportar para esta pasta, mas vocês podem alterar a localização dos ficheiros. Se quiserem alterar, exportar, por exemplo, para o ambiente de trabalho, e no ambiente de trabalho criarem lá uma pasta INE, eu crio aqui uma pasta no ambiente de trabalho, INE, fazia OK, e fica aqui o caminho para o ambiente de trabalho, para a pasta INE, e depois era só exportar os selecionados, que são todos. Resumindo, temos um menu novo, mapas INE, onde tem os 5 mapas que o Instituto Nacional de Estatísticas pede em formato Excel, apenas têm que clicar aqui no exportar. Se quiserem alterar a pasta de destino, clicam em localização de ficheiros, alteram a pasta de destino e clicam em exportar. Depois disto, apenas têm que submeter um e-mail para o INE, consoante o que está aqui descrito, mas que podem eventualmente entrar em contacto por telefone para o INE e enviar estes mapas que aqui estão. Se não servir, e depois no final, na parte das dúvidas, podemos falar aqui um pouco mais desta questão, podem exportar os outros mapas, versão antiga de local, tem aqui no menu mapas orçamentais, tem aqui os fluxos de caixa e podem eventualmente exportar os fluxos de caixa. O que acontece é que quando eu estou a imprimir aqui o mapa, por exemplo, o resumo do fluxo de caixa, sempre que eu estiver a consultar um documento, vocês aqui em cima na barra de menus, na barra de menus, aqui na barra dos botõezinhos, podem aqui exportar documento e nesta seta podem escolher o tipo de ficheiro. Portanto, em vez de exportar para PDF, podem sempre escolher aqui o XLS, que é em formato de Excel, e então conseguem exportar os mapas de fluxo de caixa ou outro qualquer para a pasta de destino que bem queiram. Portanto, eu vou aqui para o RP Fresoft INE, vou-lhe dar um nome sugestivo, resumo fluxos de caixa 2020, faço guardar, já não, 2020, não, 2021, portanto eu vou por aqui 21, não interessa, vou guardar, até pergunta se quer abrir o ficheiro, se eu disser que sim, e tiramos já a prova dos 9 daquela situação que a Sandra me disse antes de iniciarmos a formação. Está aqui a tentar abrir aqui o Excel. Vou lá diretamente aqui à pasta. Está a abrir, mas vou abrir aqui de outra forma. Vou abrir aqui o explorador do Windows. Vou lá ao disco C, RP Fresoft, INE. Tem aqui o resumo do fluxo de caixa, vou voltar a abrir. Pronto, ele abriu e tem cá os valores. Ok? Portanto, a Fresoft pôs a exportar os mapas de acordo com a versão do SNC. Se por algum motivo o Instituto Nacional de Estatísticas não aceitar esses mapas, que eu acho que tem que aceitar, e eles também têm que se adaptar às alterações, especialmente ao regime contabilístico é obrigatório, se eles não aceitarem, o que podem fazer é, no software, vêm ao menu mapas, orçamentais, neste caso fluxo de caixa, imprimem os mapas do fluxo de caixa, e ao imprimir, quando estiverem a visualizar o mapa, podem sempre aqui, neste botãozinho para exportar, antes de exportar, clicam na seta para escolher o tipo de ficheiro para o qual querem exportar, escolhem o tal XLS e exportam o mapa para a pasta que bem entenderem. Depois então envio o tal e-mail para o INE. Ok? Pronto. Alguma coisa podem consultar o vídeo ou entrar em contato com a Fresoft, que a gente estará aqui para ajudá-los. Pronto. Voltando para a apresentação. Portanto, este foi o e-mail do INE. Portanto, no menu mapas, mapas INE, temos os 5 mapas a exportar em formato Excel, XLS, que é o que o INE solicita. Basicamente, os mapas solicitados pelo INE ainda são os mapas de versão POCAL, uma vez que estamos no novo sistema contabilístico, a Fresoft disponibiliza os mapas equivalentes aos mapas solicitados, mas de acordo com o SNC. Nesta nova opção, pode exportar todos os mapas solicitados para o INE em formato Excel. A pasta de destino pode ser definida pelo utilizador aqui nesta opção que já vimos no software. Portanto, e basicamente temos que clicar em exportar
selecionados e ele vai exportar todos os mapas e apenas terá que enviar o e-mail para o INE. Ok? Capítulo INE, estamos conversados, vamos dar seguimento. Segundo tema, mapas SIAL. O que é que acontece? Se forem ao site do SIAL, ao ano 2020, estão neste momento a ser solicitados mapas das dívidas a terceiros, transferências de subsídios concedidos e transferências de subsídios recebidos. Portanto, o que é que acontece? Se vocês tentarem exportar ou enviar os mapas do Tribunal de Contas, porque estes mapas também foram enviados para o Tribunal de Contas, tentarem enviar para o SIAL, vai dar erro. Porquê é que vai dar erro? Porque o tipo de ficheiro que é exportado para enviar para o Tribunal de Contas é um. O tipo de ficheiro que é solicitado pelo SIAL é outro. Portanto, o formato do ficheiro em si é diferente. E depois isto ainda pode dar asas a mais conversações que eu já posso chamar a atenção aqui. Mas basicamente, por esse motivo, é que a Fresoft já criou o menu dos mapas do SIAL para exportar estes 3 mapas no formato devido para submeter ao SIAL. Ok? Portanto, mais uma vez, neste novo menu que eu já vou mostrar na aplicação, eu tenho a opção para exportar os mapas em formato TXT. Para o Tribunal de Contas não era em formato TXT, era XML, salvo erro. Tenho aqui os botõezinhos para exportar cada um dos mapas. Posso imprimir, posso ver os dados, posso configurar, posso exportar os mapas. Posso definir a pasta de destino aqui em baixo, também mais uma vez, é a localização onde vão ser colocados os tais ficheiros, TXTs, para depois irem ao site do SIAL e submeter os mapas via ficheiro. Portanto, ficam com o problema resolvido. Eu vou mostrar aqui então na aplicação, onde temos esta funcionalidade, cuidados a ter. Volto à aplicação, vou ao menu mapas e tenho um novo menu mapas SIAL. Estou aqui em 2021, mas poderia e deveria mudar para 2020, ok? Portanto, isto é em 2020. Tenham cuidado já agora, quando forem exportar os mapas, exportem no ano correto, senão depois chegam lá e ele vai dar erro também. Pronto, se eu for aqui ao menu mapas, mapas SIAL, tenho então aqui os 3 mapas que o SIAL solicita. Dívidas a terceiros, transferências de subsídios concedidos, transferências de subsídios recebidos. Posso imprimir os mapas, que é a mesma coisa que ir aqui ao menu mapas, orçamentais, e depois tenho aqui as dívidas a terceiros, e mesmo no Tribunal de Contas também eu poderia imprimir. Portanto, os mapas são os mesmos que eu tenho nos outros menus, ok? Portanto, aqui a questão é que, em vez de imprimir, eu tenho aqui a opção para exportar no devido formato. Portanto, para as dívidas a terceiros, eu vou clicar aqui em exportar, ficheiro exportado. Se eu for à pasta de destino, aqui o arquitetura do Windows, mais uma vez, aqui diz local C, 2 pontos, Microsoft. Vamos reparar então, em vez de ir à pasta INE, neste caso, que é os mapas do SIAL, eu vou à pasta SIAL. É para aqui que ele exporta por defeito. Se quiserem exportar para o ambiente de trabalho, também podem. Só têm que alterar a pasta de destino. E eu tenho aqui o mapa das dívidas a terceiros. Portanto, o que eu tenho que fazer é exportar cada um dos mapas. Dívidas a terceiros, transferências e subsídios concedidos. Exportar ficheiro. E transferências e subsídios recebidos. Exportar ficheiro. Se eu voltar então cá à pastinha, já tenho aqui os 3 ficheiros. Eu posso ir ao SIAL e enviar via ficheiro. Porquê é que eu estava aqui no ano 2021? Porque eu estive a testar aqui a aplicação e foi propositado. Vamos aqui aos mapas, mapas SIAL. O que é que vos pode acontecer? Estando aqui no ano 2021, eu posso exportar os ficheiros tal como exportei em 2020, exportei dívidas a terceiros, exportei transferência de subsídios concedidos, ok? Agora vou exportar os subsídios, transferência de subsídios recebidos e vou exportar. Ele está-me a dar aqui uma mensagem, a dizer que não definiu todas as finalidades, nem todas as disposições legais relativo às transferências correntes recebidas. Isto quer dizer que o mapa, ou melhor, todas as receitas que estão a aparecer no mapa não têm as disposições legais e a finalidade também preenchida. E por esse motivo ele não consegue exportar. Portanto, o que é que vocês teriam que fazer nesta situação? Portanto, isto basicamente, eu tenho um defeito muito grande. Para além de ser teimoso, eu gosto que as janelas que aparecem com informações no software, eu gosto que desapareçam rápido. E eu acho que a maioria das pessoas também são assim. Então, o que é que acontece? O que é que a gente tem tendência a fazer quando aparece uma mensagem? É clicar num botãozinho qualquer ou clicar na cruzinha para que aquela mensagem desapareça da frente.
mas as mensagens, se existem, é para alguma coisa. E esta mensagem, ele diz precisamente o que é que se passa, ok? Portanto, ele está a dizer que nem todas as receitas que estão no mapa, neste caso em 2021, têm as finalidades preenchidas e disposições legais. Isto já foi mostrado num outro webinar, mas eu vou aqui voltar a mostrar. Portanto, se eu for aqui a ver dados, neste caso eu tenho acesso aqui ao mapa das transferências e subsídios recebidos, tenho aqui todas as receitas das económicas que são para aparecer nestes mapas. Portanto, tinham de reparar que há aqui várias linhas que não têm as disposições legais e finalidade. Eu teria aqui várias hipóteses. Ou eu ia aqui linha a linha e selecionava a disposição legal de vida. Está bem? Portanto, as disposições legais são criadas nos parâmetros. Se forem a parâmetros, disposições legais, eu vou fechar. Parâmetros. Tenho aqui disposições legais. Eu aqui posso criar as disposições legais, está bem? Portanto, são à luz da lei, quais é que são as alíneas do 75 de 2013 e do 73 de 2013, e por aí fora, e a portaria 128 de 2009, pronto, entre outras, que me justificam as transferências correntes e transferências de capital, seja para a junta, seja da junta para outras entidades. Eu tenho que criar essas disposições legais aqui. Para além de criar as disposições legais, também tenho que criar as finalidades dos subsídios. Portanto, é uma breve justificação, se é um apoio, coletividade, se é um protocolo, pronto, protocolo de colaboração de cooperação, apoios para obras, apoios a culturas, a iniciativas culturais e recreativas. Portanto, na prática, tem uma justificação do porquê daquela transferência de subsídio. Portanto, se não conseguirem exportar, vocês teoricamente têm que fazer, e deveriam ter feito antes de enviar os mapas para a conta de gerência e para o Tribunal de Contas, era enviar dados, ou selecionam linha a linha e colocam manualmente, ou se para todas as receitas ou despesas de uma mesma económica, a disposição legal e a finalidade for a mesma, ok? Portanto, imaginem para a 6315, né? Isto é o dinheiro que vem do FEF, a disposição legal era sempre a mesma. Eu poderia clicar aqui em configuração automática das disposições legais, selecionava a 6315 e dizia que todas as linhas da 6315 tinham como autorização legal. Agora vou pôr aqui, eu teria que confirmar o artigo, ok? Mas teria que fazer o guardar. E o que é que ele faz? Automaticamente, para todas as linhas que sejam daquela económica, ele vai colocar aquela disposição legal. Portanto, tudo que é linhas da 6315, ele lá ter aqui o tal artigo. Da mesma forma, se eu quiser colocar para todas as linhas de uma económica uma mesma finalidade, em vez de estar a colocar manualmente, eu posso vir aqui à configuração automática das finalidades, clico, seleciono mais uma vez a 6315 e digo aqui a finalidade, vou mandar aqui mais para baixo, eu tinha aqui o FEF, Fundo de Financiamento de Freguesias, fazia o guardar e ele automaticamente para todas as linhas que fossem daquela económica colocava aquela finalidade. Portanto, e por este processo, onde reparar que se eu voltar cá à configuração automática das disposições legais, a 6315 já não aparece, ok? Ele só mostra as económicas de onde existam receitas ou despesas, ou para as transferências correntes da despesa, onde não tenham nas linhas dessas receitas, dessas despesas, as respectivas disposições legais e finalidade. Isto já foi mostrado no webinar 17, salvo erro, portanto, se consultarem o vídeo também mostra. Portanto, se tentarem exportar o mapa das transferências e subsídios, e caso ele dê um erro, é porque efetivamente há linhas nesse mapa que não têm as disposições legais ou finalidade e têm que configurar. Depois disso, já podem exportar o ficheiro, ir ao site do CIAL e enviar o respectivo ficheiro. Ok? Pronto. Vamos lá aqui voltar para a apresentação. Portanto, basicamente, tem que ir só ao menu dos mapas CIAL. Tivemos que criar este novo menu porque o formato do ficheiro, dos ficheiros solicitados pelo CIAL é diferente das outras entidades, portanto é uma funcionalidade nova, e tem que basicamente escolher a pasta de destino e depois exportar cada um dos ficheiros. Se der erro aqui nas transferências de subsídios, concedidos ou recebidos, também já sabem como configurar, portanto aliás isto para 2020 teoricamente já configurar em todas as linhas, é só exportar, ir ao site do CIAL e submeter os ficheiros, ok? Portanto, nota, alguns dos mapas do CIAL continuam com a estrutura adaptada do POCAL, mais uma vez. Portanto, volto a frisar, nós estamos numa altura de mudança, de adaptação. Ainda nem todas as entidades estão adaptadas ao SNC. Eu estou a dizer isto porque no ficheiro das dívidas a terceiros continua a ir lá a informação numa conta que é 252, que no SNC já não é utilizada. Isto era uma conta de transição que era utilizada no POCAL,
dava pano para mangas para estarmos aqui a fazer outro webinar, mas a verdade é que neste mapa das dívidas a terceiros ainda vai lá a informação numa conta 252 que já nem é utilizada no SNC. Mais um dos motivos para termos que agilizar um novo menu com novas funcionalidades para exportar os formatos dos ficheiros consoante as entidades o solicitam. Está bem? Portanto, já houve entidades que enviaram estes ficheiros, estão a ser submetidos, portanto, não tem erro. Está bem? Mapa Xial, mais um capítulo encerrado. Vamos para a terceira entidade, ou para a terceira plataforma na qual tem que submeter mapas, CISAL. E aqui é mais alertas, ok? Todos os mapas têm que ser submetidos mensalmente. No final do ano, após o apuramento de resultados, ainda tenho os mapas de mês 13 e 14. E na prática são estes mapas que vão corresponder à conta de gerência da entidade referente ao ano 2020. Portanto, eu tenho que ir ao mês 13 e 14 e submeter os mapas. Portanto, e aqui vamos relembrar aqui algumas coisas nos mapas do CISAL. Portanto, para submeter, indo ao menu mapas CISAL, eu tenho os vários meses e tenho também os trimestrais e tenho apenas que, no respectivo período para o qual quero submeter os mapas, tenho duas hipóteses. Ou submeto todos automaticamente, e basta clicar aqui no botão submeter todos, que está aqui, eu já vou mostrar na aplicação, ou então posso enviar um a um. Pronto, tenho ali os botõezinhos para submeter, para além de os imprimir, que posso imprimir, portanto tenho aqui a opção de submeter todos e a opção de submeter um a um. Posso imprimi-los para arquivar. Portanto, tenho a opção de submeter todos e tenho a opção para submeter um a um. Basicamente é clicar aqui em cada um dos botõezinhos de cada um dos mapas. Quando submetem, quando aparece um erro de negócio, efetivamente o que eu devo fazer é clicar aqui em relatório de validação para verificar qual é que é o erro. Quando ele diz, em vez de erro de negócio, que existe um erro de precedência, isso não é um erro. Quer dizer que há um mapa de um período anterior que ainda não está processado e como não está processado, ele não consegue processar a informação deste mês. Por exemplo, se eu tiver submeter os mapas do mês 14 e houver um mapa do mês 12 que ainda não está processado, ele não consegue processar os mapas do mês 14, porque os do mês 12 ainda estão em validação. Só depois de estarem todos os mapas do mês 12 processados, é que os do mês 13 e 14 podem ser submetidos. Portanto, é os tais erros de precedência, que não são erros, são avisos. Enquanto os anteriores não estiverem submetidos, ele não consegue submeter os do mês seguinte. Pronto. Portanto, já vimos que podemos submeter todos os mapas de forma automática, podemos submeter mapa mês a mês e às vezes há alguns erros. Os erros de envio para o CISAL, que eu devo fazer em primeira instância é uma de duas. Clicar no botão relatório de erros e analisar o erro. Ok? A maioria dos erros, felizmente, não são responsabilidade da Freshsoft. Infelizmente, tem-nos dado muito trabalho e causado muitos problemas em termos de helpdesk. Porquê? Porque se há um problema na validação por parte da plataforma da Degal, que tem existido inúmeros, se eu tiver 900 freguesias ou 1000 freguesias, no caso, a submeter os mapas para o CISAL e der erro, eles vão ligar em primeira instância para a Freshsoft e posso-lhes garantir que a maioria dos erros não são da responsabilidade da Freshsoft. Portanto, em primeira instância, eu tenho que clicar em relatório de validação, analisar o erro e depois posso entrar em contato com a Freshsoft, efetivamente, ou submeter um e-mail para a Degal, onde vocês podem submeter o relatório de erros. Porque o relatório de erros, essas mensagens não são da Freshsoft, são mensagens que são disputadas pelo web service, neste caso do CISAL, e que retorna uma mensagem a dizer que existe um erro naquele mapa e por que motivo. Pronto. E depois da análise desse relatório de erros é que nós chegamos à conclusão se efetivamente nós temos que fazer alguma coisa no nosso software ou se temos que entrar em contato com a Degal. Pronto. Para além de clicar no relatório de erros, devem também cá em baixo clicar em validar movimentos após submissão de ficheiros. Porque quando eu estou a enviar os ficheiros dos vários meses, se eu depois de enviar o mês de novembro for lançar um movimento com a data de novembro, eu estou a alterar a informação que já foi submetida. Portanto, quer dizer que se eu depois de enviar um mês alterar algum movimento que tenha reflexo naquele mês, eu vou ter que submeter novamente aqueles mapas. E é aqui no validar movimentos após submissão que ele vai me dizer que eu tenho que voltar a submeter os mapas daquele mês. Pronto. Portanto, mapas XAL, isto foi mais um relembrar. No menu dos mapas XAL, eu posso submetê-los todos ou posso submeter um a um. Também os posso imprimir. Se der algum erro, em primeira instância, clicar no relatório de erros e analisar o erro. Depois, consoante o erro, entrar em contato com a Freshsoft ou com a Degal.
E também tenho aqui o botãozinho para validar movimentos após submissão de fecheiros, que ele pode estar a informação de que podem ter que voltar a submeter um determinado mês. Porquê? Porque após a submissão dos mapas daquele mês, podem ter anulado algum movimento, feito um reforço ou anulação de um valor naquele mês, ter registado novo movimento naquele mês. Não se esqueçam que o fecho do mês já está disponível, mas depende de uma configuração que vocês têm aí nas configurações. Então eu vou passar para a aplicação. Okay? Portanto, tudo isto que eu vos estou aqui a mostrar é no menu Mapas Sisal. Aqui no software. Portanto, basicamente, podem submeter todos os mapas em cada um dos períodos. Okay? Se tiver algum erro, o que eu devo fazer é clicar no botãozinho, analisar. O que ele me está aqui a dizer, por acaso, é que os mapas do mês 14 ainda não estão todos validados. Como não estão todos validados, ele não consegue submeter os mapas do mês de janeiro e por aí fora. Porque os saldos iniciais de janeiro têm que bater certo com os finais da conta de gerência do ano anterior. Portanto, já estamos a ver que podem existir erros na submissão de mapas de 2021 que têm origem na submissão de mapas de 2014. E neste caso, os mapas do DDORC de 2014, do mês 14, desculpa, do ano 2020, de mês 14, é um erro que a Degal está a ultimar, está a resolver, ainda não terminou, e só depois deles resolverem é que vão poder submeter novamente este mapa no mês 14 e vão depois poder enviar os mapas de 2020, está bem? Portanto, só para dizer que devem sempre ler o relatório de erros e tentar perceber qual é que é o problema. Se não conseguirem, estaremos cá para ajudar, mas eventualmente terão que entrar em contato também com a Degal. Para além disso, tem que o validar movimentos após submissão, e neste caso ele está a dizer que eu já submeti os mapas do mês 5, mas terei que voltar a submeter. Porquê? Porque após submeter os mapas do mês 5, eu fiz alterações e registrei movimentos com a data do mês 5. Portanto, é isto que diz este relatório de erros. Depois, para inviabilizar alguns destes problemas, o que é que vocês podem fazer? Podem vir a utilizar uma opção que está aqui no menu Movimentos, fecho do mês. E porquê é que não está disponível? Porque aqui no menu Aplicação, Configurações, vocês têm uma opção que, salvo erro no separador outras, deixem-me só confirmar se isto é nas definições iniciais. Sim, é aqui no menu outras, ele tem aqui a opção, bloqueio o mês depois do fecho. Ok? Se vocês vierem às configurações do SNC, clicarem nesta opção e gravarem, se aqui no menu movimentos, já tem aqui o fecho do mês e o reabrir mês. Se eu fechar um mês, ele vai fechando por ordem. Por exemplo, se eu fechar aqui o mês de janeiro, okay, fecho o mês de janeiro. Se eu tentar lançar algum movimento de receita ou despesa no mês de janeiro, ele já não me vai deixar. Resultado, já não vou ter problemas na submissão dos mapas do mês de janeiro. Porquê? Eu submeti os mapas do mês de janeiro, fechei o mês, tenho a certeza que já não lanço nada no mês de janeiro, já não vou ter problemas deste tipo. Ok? Portanto, se quiserem utilizar estas opções de fecho do mês, apenas têm que habilitar as opções no menu Aplicação, Configurações, o separador Outras. Tem aqui então a opção Bloqueio de mês depois do fecho. Se ele estiver selecionado, tem aqui a opção disponível e podem fazer o fecho do mês. Qual é que é a vantagem? Tranca os movimentos daquele mês, não vou lançar lá mais nada com a data daquele mês e não vou ter problemas na submissão de mapas do CISAL. Está bem? Pronto. No que diz respeito ao mês 14, eu tinha aqui umas chamadas de atenção, em termos de erros. Tentado a dar um erro no mapa da demonstração da execução orçamental de despesa do mês 14. Se clicar no relatório de erros, portanto no botãozito, vai-vos aparecer uma mensagem ou aparecer uma mensagem deste género, que deve corresponder ao saldo final da conta 273 ou 263. A 263 são os compromissos a transitar para o período seguinte, a 273 são as obrigações a transitar para o período seguinte. Isto era um erro da Degal. A Degal já assumiu, já enviou um e-mail a dizer que estava corrigido, mas curiosamente depois de eles terem corrigido, corrigiram só parcialmente. Eles corrigiram nas linhas, mas não corrigiram nos totais. Resultado, já submetemos novo mapa para a Degal, portanto os mapas do mês 14, quem está com erros no mapa do mês 14 no DO10, o que eu aconselho é enviar um e-mail para a Degal a pedirem para resolver o problema com o relatório de erros. E ele vai continuar a dar erro neste momento porque eles ainda não corrigiram totalmente a situação. Nós reportámos estes erros em dezembro de 2020 e ainda aguardamos a resolução da Degal. Portanto, após eles resolverem,
vão conseguir submeter os mapas de mês 14 e vão conseguir submeter os mapas deste ano, 2021. Portanto, neste caso, o que vão ter que fazer após a DGAL vos informar que o problema está resolvido, vão ter que voltar a submeter o DO10 do mês 14 e depois de ter os mapas todos do mês 14 submetidos, podem enviar os mapas do mês de janeiro, o mapa de abertura, CPLC 2021, e os mapas do mês de janeiro, fevereiro e por aí fora, está bem? Portanto, neste momento, existem problemas na validação da informação por parte da plataforma CISAL, não da Fresoft, e a DGAL tem que os resolver. Portanto, vão ter que submeter novamente este DO10. Está aqui o e-mail que a DGAL enviou a informar que já tinha o problema resolvido, mas após eles terem enviado este e-mail ontem e anteontem a alguns clientes que tinham solicitado a resolução do problema, já verificámos que não resolveram na totalidade. Portanto, isto quer dizer que eles ainda vão ter que resolver outro problema, tratar dessa resolução, para conseguirem enviar o mapa do mês 14. Portanto, houve um fluxo enorme de chamadas aqui por causa destes mapas, mas não é responsabilidade da Fresoft, nós estamos a aguardar que a DGAL resolva a situação da validação dos mapas. Portanto, resumindo, cliquem sempre no relatório de erros, cliquem sempre cá em baixo a validar os dados após submissão e poderá ser uma mensagem indicativa do problema que estão a ter. Poderão ter que contactar a Fresoft ou a DGAL e está de ser resolvido, está bem? Volto a dizer, estamos no ano de transição, onde muita coisa nova tem surgido, as plataformas estão a ser ultimadas, estão a ser melhoradas, e quando a máquina estiver toda afinada, de certeza que vai correr tudo bem e vai ser tudo muito melhor. Eu estou convicto disto que eu lhe estou a dizer. Agora, efetivamente, tem havido várias situações que não agradam, logicamente, porque estamos a demorar a cumprir com as nossas obrigações, mas um processo de mudança é assim, ok? Por fim, mapa CCDR. Mapa submeter a CCDR. Até agora eles pediam o Plano Plurianual de Investimentos, o orçamento, portanto isto tinha a ver com os documentos previsionais e que estes eles já pediram, mas depois, a quando da prestação de contas, eles pedem as execuções anual do Plano Plurianual de Investimentos, os mapas de execução orçamental, neste caso no SNC, são demonstração de desempenho orçamental, demonstração de execução orçamental da receita, demonstração de execução orçamental da despesa, operações de tesouraria, que agora cheira-me que eles venham a adequar às retenções também. Portanto, os mapas de execução orçamental, se forem ao site da CCDR, ainda não estavam lá a solicitar os mapas da demonstração de resultados. Daí, eu no início, quando falei nos mapas da CCDR, pus lá um ponto de interrogação. Portanto, apesar de vocês saberem que têm a obrigação de enviar os mapas para a CCDR, devem consultar o site da CCDR e verificar lá se está lá o ofício circular a solicitar os mapas da demonstração de execução orçamental, ok? Portanto, o que é que eu aconselho? Irem ao site da CCDR, eu tenho aqui como exemplo de Lisboa e Val do Tejo. Vocês aqui têm no canto, aqui mais ou menos a meio do lado direito, tem circulares, e ao clicar em circulares vão ter este menu onde tem os ofícios circulares. Vão reparar que está aqui este ofício circular de dezembro de 2019, a solicitar os mapas dos documentos previsionais, portanto o orçamento e o PPI de 2020, mas neste momento não existe lá a solicitar os mapas da prestação de contas de 2020. Portanto, vou dizer aqui para o site CCDR, é aqui que tem ofícios circulares. Aqui nos ofícios circulares, teoricamente, há de surgir um ofício circular na CCDR do Norte, do Centro, do Algarve, do Alentejo, onde ter esse ofício circular depois a solicitar os mapas da prestação de contas, que até o momento ainda não está publicado, pelo menos aqui na Lisboa e Val do Tejo. Portanto, quando eles publicarem, vão ter que submeter os mapas por e-mail para CCDR. Okay? Portanto, basicamente é isto que tem que enviar, e neste ofício circular, já agora, vou abrir aqui, eles têm a informar quais é que são os mapas e têm a informar qual é que é o e-mail para o qual é submetido os mapas que eles solicitam. Portanto, têm que enviar por e-mail, ou enviam por e-mail os mapas, ou enviam o link da vossa página de internet onde os mapas já foram publicados, porque os mapas também têm que ser obrigatoriamente publicados no sítio da Junta de Freguesia. Portanto, ou publicam no site da Junta e enviam o link, ou enviam por e-mail os mapas, está bem? Se forem ver estes pontos 3 e 4, é isto que refere. Pronto. Portanto, vamos lá fazer aqui uma pausazinha para eu respirar. Já falámos aqui de vários mapas. Começámos pelo INE, temos novo menu.
Já falámos no CIAL, novo menu, com novos ficheiros, com novos formatos. Falámos aqui nos problemas que têm existido na submissão de mapas para o CISAL, é ter calma, ter serenidade, entrar em contacto com a DGAL sempre que necessário, porque eles também vão respondendo, bem ou mal, com algum atraso, mas vão respondendo. Da Fresoft também estamos a fazer o máximo para podermos responder a todas as solicitações. Muitas das solicitações, sendo ou não nossa responsabilidade, nós estamos a tentar agilizar ao máximo essa resposta, mesmo que na maioria das situações não tenhamos culpa. Pronto. O que eu peço é que vejam sempre o relatório de erros e cliquem aqui em validar movimentos, tentem interpretar essas mensagens e depois então entrar em contato com a Fresoft ou com a DGAL. Portanto, já falámos aqui nos mapas do mês 14, CCDR também já vimos que eles já solicitaram os mapas dos documentos previsionais, orçamento e PPI, os da prestação de contas acho que ainda não solicitaram, portanto depois vão ter que submeter. Ainda assim podem entrar em contato com a CCDR para confirmar com os próprios se terão que submeter ou não. Por fim, chegamos aqui aos mapas do Tribunal de Contas. Isto foi alvo de um webinar. Vocês todos nesta altura em que nos encontramos certamente já submeteram os mapas para o Tribunal de Contas. Mas em tom de resumo, eu vou fazer, fiz aqui também, aqui na apresentação, coloquei a informação de quais são os passos a tomar para a prestação de contas, até porque no próximo ano podem-se socorrer desta documentação para auxiliar, porque isto como é feito de ano a ano, é normal que todos os anos eu depois tenha dúvidas na submissão dos mapas para o Tribunal de Contas. Portanto, nós aqui no software, ainda que é o programa, no menu mapas, temos todos os mapas que o Tribunal de Contas solicita, e se calhar somos das poucas entidades a enviar os mapas todos para o Tribunal de Contas com o respectivo formato, ok? Os erros que dão são erros de validação de informação incorreta, não tem a ver com o formato dos ficheiros, portanto os ficheiros que estão aqui estão corretos, estão a ser submetidos, estão conforme o Tribunal de Contas solicita. A maioria dos nossos clientes conseguiram submeter todos os mapas sem problemas. Alguns têm tido problemas, mas porque a informação que está nos mapas não está correta. Depois tem que ser analisado caso a caso pontualmente. Neste menu tem então todos os mapas, tem aqui o botãozinho para exportar tem cá em baixo também o botão para exportar todos os mapas, podem escolher aqui a pasta de destino e depois só o que têm que fazer é ir ao site do Tribunal de Contas submeter os mapas, está bem? Portanto, os mapas, consoante o tipo de prestação de contas a que estão abrangidos, portanto, há 3 regimes, não é? Há as microentidades com orçamento ou despesa paga nos últimos 2 anos abaixo de 1 milhão de euros, as pequenas entidades cujo orçamento, ou melhor, as despesas pagas nos últimos 2 anos se situam entre 1 milhão de euros e 5 milhões de euros. Não, vou recusar, Zilda Santos, não vai entrar agora, não vai partilhar a tela. Não. E o regime integral do SNC, em que o valor da despesa paga nos últimos 2 anos é acima de 5 milhões de euros. Consoante o tipo de prestação de contas da entidade, assim tem que ir ao site do Tribunal de Contas e preencher lá a fase inicial para criar uma nova prestação de contas e assim vão aparecer aqui os mapas para exportar. Ok? Pronto. Deixa eu só dar aqui uma olhadela aqui ao bate-papo, espero que seja tudo. Ok. Várias situações com a DGAL, sem sombra de dúvida, e com o TC tem havido algum problema também por causa dos mapas que têm sido submetidos para a CCDR maioritariamente, para a CCDR não, para a DGAL, através do site do CISAL. Continuando, depois de exportar os mapas, vou voltar aqui para a apresentação, basicamente, neste menu, exportar todos os mapas para a pasta definida e depois tem que ir ao site do Tribunal de Contas. No site do Tribunal de Contas, depois de fazer login, a primeira coisa a fazer, clicar aqui em nova conta de gerência, vai-vos aparecer este quadro do lado direito e vão ter que definir então, consoante o regime da junta de freguesia, integral, pequena entidade ou micro. Certamente, a maioria dos casos são as contas de gerências inteiras, o limite ou o período da prestação de contas. Se a prestação de contas é consolidada, as autarquias, em regra, não, pelo menos as juntas de freguesia, em regra, não. Portanto, e depois de preencher todos estes dados e de confirmar, clica aqui em confirmar dados e grave. E ele gera uma nova prestação de contas, neste caso seria para o ano 2020. O segundo passo no site do Tribunal de Contas é ir a contas de gerência em curso.
Portanto, se já foi criada uma conta de gerência, eu vou clicar em contas de gerência em curso, vou clicar em editar, para poder então, num terceiro passo, no menu contas de gerência ativa, selecionar cada um dos mapas. Portanto, ao editar a conta de gerência, eu vou ter aqui todos estes mapas que aqui tenho para preencher. E aqui o que eu vou ter que fazer é vou ter que preencher, ir a cada uma das opções, dados de identidade, responsáveis, outros documentos, mapas, alterações orçamentais da receita e da despesa. Vou ter que ir a todos os mapas. Aqueles que são exportados a partir da nossa aplicação, o que eu tenho que fazer é, alguns carecem de preenchimento da vossa parte, e eu só me estou a lembrar de um que é a caracterização de entidade. Todos os outros mapas, a nossa aplicação exporta e vocês podem importar os mapas. Portanto, depois de na nossa aplicação exportarem os ficheiros, só tem que ir ao site do Tribunal de Contas, criar a conta de gerência, editar a conta de gerência, ir a cada um dos mapas e importar cada um dos ficheiros que foram exportados a partir da nossa aplicação com os respectivos formatos. Alguns em Excel, alguns em PDF, alguns em XML, pronto. Portanto, basicamente o que tem que fazer é clicar em importar mapa, procurar o ficheiro, confirmar os dados e enviar. E eles indicam, eles fazem uma validação da informação de meia hora. Okay? Portanto, depois do tempo definido pelo Tribunal de Contas, deve voltar a cada um dos mapas e obrigatoriamente aqui embaixo tem um botãozinho validar. Ok? Vocês antes de submeterem a conta de gerência, eles obrigam a que, para além de carregarem os mapas, cada um deles, vocês obrigatoriamente vão ter que, depois do tempo determinado de espera, para eles carregarem e validarem a informação, Tribunal de Contas, vocês vão ter que entrar em cada um deles e clicar em validar. E aqui em cima, depois no topo, aparece a dizer mapa validado com sucesso ou com algum erro e diz o que é que está mal e o que é que tem que preencher, qual é que é a informação que está em falta. Portanto, terceiro passo, carregar cada um dos mapas e validar. Quarto passo no site do Tribunal de Contas. Depois de importar e preencher todos os mapas, obrigatório ir a validar a conta ativa. Portanto, se eu já preenchi todos os mapas e estão todos validados, vocês depois ainda no site do Tribunal de Contas têm que ir validar a conta ativa. E ao clicarem neste botão, ele vai abrir um outro quadro, uma outra janela, onde vocês vão ter que fazer duas validações. A validação do Tribunal de Contas, que tem que clicar aqui, ok? Eu até deixei aqui estes erros não são erros, são avisos. Ele ainda está a verificar os erros, está a validar a informação submetida para reporte setorial ou à espera de validação de entidades agregadoras. As entidades agregadoras é que, para além de vocês validarem no TC, têm que validar também no MF, no Ministério das Finanças. Portanto, depois de submeterem todos os mapas, validarem todos os mapas, vão ter que vir a validar conta ativa e vão ter que vir aqui a validação do Tribunal de Contas e antes de submeter não podem ter aqui erros. Para além de fazerem a validação do Tribunal de Contas, okay? Vão ter que fazer também a validação no Ministério das Finanças. Portanto, se clicarem ali em Ministério das Finanças, vocês vão ter que obrigatoriamente clicar aqui em enviar os mapas para validação. Estes mapas, ou seja, com base nos mapas que vocês carregaram no Tribunal de Contas, eles vão ser submetidos para a Unileo, que é a entidade que está acima de todas as organizações públicas. E esta Unileo, que é a tal validação do Ministério das Finanças, é que vai validar também, por sua vez, os ficheiros. Quando eu clico em enviar para validação, okay, ele leva algum tempo a validar. E só depois desse tempo em que ele vai validar todos estes mapas, é que vai aparecer aqui a informação que estão processados com sucesso e entregues com sucesso. Portanto, só depois destes 6 passos é que vão poder submeter a conta de gerência através do site do Tribunal de Contas. Eu já vou rever isto tudo outra vez. Portanto, por fim, o 7º passo é enviar no site do Tribunal de Contas a conta de gerência ativa. Portanto, no site do Tribunal de Contas tem aqui a opção enviar conta de gerência ativa. E aqui, ao clicar em enviar conta de gerência ativa, já vai aparecer aqui a verdinho e vão poder colocar aqui a chave de entrega e submeter, enviar, ok? Para enviar a conta de gerência no Tribunal de Contas foi isto que tiveram que fazer. Diferenças. No POCAL nós tínhamos 7, 8, 10 mapas para microentidades, agora são 30 e muitos. Para pequenas entidades são 40 e muitos, salvo erro. Para regime integral são à volta de 60 mapas. Portanto, tudo isto carece de tempo, carece de atenção, carece de confirmação e validação da informação que está a ser submetida
e deve antecipar ao máximo este processo de submissão dos mapas para o Tribunal de Contas. Portanto, isto foi feito um webinar em abril, março, salvo erro, pela Fresoft, onde isto foi demonstrado. Eu vou só rever aqui mais uma vez para relembrar os passos todos. Portanto, da parte da Fresoft apenas tem que exportar os ficheiros, ok? Antes de exportar, obviamente, tiveram que os preencher, aqui a partir desta coluna do abrir menu e preencher alguma informação, tiveram que conferir, tiveram que imprimir, porque ninguém envia os mapas para o Executivo ou para a Assembleia sem primeiro imprimir e conferir tudo. Portanto, se essa inserção de dados e conferência foi feita, se vocês só têm que chegar aqui e exportar os mapas. Depois, no site do Tribunal de Contas, tem que, primeiro, criar a conta de gerência de acordo com o regime contabilístico a que está abrangida a entidade junta de freguesia. Okay? Numa segundo passo, tem que ir a contas de gerência, clicar em editar. Depois de editar, vão ter aqui todos os mapas. Eu só tenho aqui meia dúzia deles, mas vocês já entraram no site do Tribunal de Contas, sabem que tem cá os 30 e tal mapas, são todos seguidinhos, vão ter que carregar a informação toda. Vocês o que vão ter que fazer é, em cada um deles, vão ter que, basicamente, ou preencher ou importar o mapa. E importar o mapa é importar o ficheiro que foi exportado a partir da aplicação da Fresoft. Depois de importar o mapa e de confirmar, passado o tempo de validação do site do Tribunal de Contas, que aquilo vai até meia hora, vocês o que vão ter que fazer é, em cada um dos mapas vão ter que voltar a abrir, em cada um dos mapas vão ter que voltar a abrir e vão ter que validar. Portanto, primeiro passo, carregar, segundo passo, validar. Depois de estarem todos os mapas carregados e validados, vão ter que ir então a validar conta ativa. E a validação é feita a dois níveis. A nível do Tribunal de Contas, que na prática ele verifica só se todos os mapas estão submetidos, os mapas que eu submeti anteriormente, e se os mapas já foram enviados e processados e validados pelo Ministério das Finanças. Portanto, após verificar que todos os mapas obrigatórios estão carregados, vocês vão ter que ir ainda ao Ministério das Finanças, basicamente a carregar aqui em baixo em validação MF, e na validação do Ministério das Finanças tem que enviar para validação. Depois de enviar para validação, estava 2, 3, 4 horas a validar, à volta disso, e ele vai dar aqui informação se estão todos processados e entregues com sucesso. Se estiverem processados e entregues com sucesso, muito bem. Se não tiverem, tem que expandir aqui no mais uma vez, olhar para o erro, tentar perceber qual é o erro, e aí é fazer a correção na aplicação, voltar a carregar no site do Tribunal de Contas o mapa que está em falta ou que tinha alguma informação que não estava devida, e depois de voltar a submeter o mapa no site do Tribunal de Contas, volto a vir este mapa da validação do MF e tenho que voltar a enviar para a validação na Unilever. Depois de estarem todos submetidos com sucesso, já podem enviar a conta de gerência. Portanto, a partir daqui de enviar conta de gerência ativa e, por fim, inserir a chave de entrega e enviar. Okay? Para enviar os mapas para o Tribunal de Contas é isto. Notas. A caracterização de entidade neste momento é o único mapa que nós não estamos a preencher na nossa aplicação devido ao tipo de informação que lá está. Nós ainda vamos criar aí, porquê? Porque depois vão poder transitar esta informação de um ano contabilístico para o outro e já não tem que estar a carregar tudo, só tem que confirmar os dados, atualizar a informação e exportar o ficheiro. Portanto, é o único mapa que a Fresoft não está a exportar é a caracterização de entidade, mas vão ter esse mapa disponível. Todos os mapas têm de ser validados, portanto, depois de carregar e de importar todos os mapas, e passado aqueles 30 minutos, vão ter que entrar novamente a cada um dos mapas e validar, porque senão não vão conseguir enviar a conta de gerência. E para submeter a conta de gerência, tem que validar no Tribunal de Contas e no Ministério das Finanças. Este processo demora algum tempo, portanto, é bom que façam antecipadamente. Okay? Estava 2, 3 horas a validar no Ministério das Finanças. Eu, da minha parte, era isto. Portanto, a formação é suposto demorar de 60 a 90 minutos, estamos perto de 56 minutos, cumpri com os prazos. Foi aqui há algum tempo a falar, mas é muita informação. Da nossa parte, em termos de novos menus, de novas funcionalidades, tivemos que obrigatoriamente criar 2 menus novos, quer dizer, obrigatoriamente tem muito que se liga, não era obrigatório, mas nós, como parceiros das freguesias, queremos que tudo corra pelo melhor e uma vez que os formatos dos ficheiros, alguns são novos, são diferentes, quisemos facilitar o processo, criámos os menus e pusemos a exportar o formato correto. A mim parece-me, é a minha opinião, que algumas destas entidades vão ter ainda que
ajustar esta informação ao SNC. Vai levar tempo, vai ter que partir das próprias entidades às quais nós temos que submeter os mapas, mas é o ponto em que estamos, é assim que temos que o fazer, é assim, temos que cumprir com as nossas obrigações e é isso que temos que o fazer, está bem? Portanto, da minha parte agora vamos chegar aqui à parte das questões. Eu vou interromper aqui a partilha